Oi, Herbert, tudo bem? Boa noite, gente, boa noite. Vamos ter que fazer a live aqui pela minha página, porque a página Católico Estudo está bloqueada para live. Não me pergunte por quê, né? Mas ela está bloqueada para live. Então, vou chamar a Ana aqui que vai fazer essa mediação. Não sei se a Ana já chegou. Cadê a Ana? Ainda não chegou. Aqui, ó. Olá, Ana, já chegou? Aceitar, não. Ana chegou? Boa Oi, Ana, boa noite. noite, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa noite, Boa pessoal. noite. Tivemos a nossa primeira tribulação já, né? Para começar a live. Gente, não entendi nada, não entendi nada. Nem eu. Fui tentar agora, tentamos aqui, gente, de todas as maneiras fazer uma live lá pelo Católico, Católico estudo Estuda. Boa noite, Andréia. E não lá. conseguimos de jeito nenhum, né? Mas não Pois tem. é, Não faço ideia por quê. Não faço ideia. Mandei aqui uma solicitação de ajuda no Instagram para ver se a gente consegue. Mas vamos esperar o pessoal entrar aí. Isso. e a gente também vai deixar salvo, tentar deixar salvo nas três Isso. páginas, Vamos né? deixar tentar salvo. Nos três Exatamente. perfis. Isso, meus Meu perfis. Deus. Exatamente. Mas enquanto isso, a gente vai aguardando o pessoal entrar, né? Isso. Vamos esperar um pouquinho, né? Uma pena, Viu que porque muita gente. viu que eu me coloquei num cantinho todo especial para nossa Eu live? tô vendo, eu também tô bem acompanhado aqui, né? Caprichamos no cenário. Caprichamos, né? É uma pena, né? Porque muita gente que não tá no meu perfil, né, entrou lá na página, né, seguiu essa semana, né? Foi até uma surpresa, né, Ana? De domingo para hoje, quase 300 pessoas Sim, começaram a seguir lá a nossa página, né? sim. Então Muitas pessoas. foi uma alegria, porque a gente não fez nenhuma divulgação assim, né, tão grande, não tem nenhuma divulgação paga. Realmente as pessoas se interessaram, né, por essa página. Então vamos só aguardar aqui. Se vocês puderem, gente, compartilhar aí com a galera, compartilhar aí pelo E WhatsApp. você colocou o aviso na sua Eu página não consigo. de que a Como é? gente estaria Desculpa. aqui. Você colocou um story lá no Católico Estuda de que a gente estaria aqui. Coloquei sim. Deixa eu só mandar aqui para uma pessoa aqui Eu vi rapidinho, que tá. Eu vi que tá. tá, né? Enquanto, enquanto você manda, eu vou contar que esse oratório Hum, era da minha avó. E aí, caramba, você já me contou isso uma vez. Você não já me já contou. Aí eu fico aqui de manhã, faço as minhas orações, a gente faz no perfil da fraternidade, a gente reza as laudes ao vivo de manhã entre duas pessoas da fraternidade que possam naquele dia. Aí eu faço daqui. Aí eu Entendi. falei, vou fazer a live com o Rafael da mesa, mas falei, com fundo branco, não tinha nada. Falei, eu vou tentar me colocar lá no cantinho do Não, oratório. e ficou ótimo, ficou maravilhoso. Você, Aliás, gente, para quem não conhece a Ana é uma querida, né? Colega de trabalho que virou amiga de fé, né? Irmã de fé, né? Trabalha comigo no Colégio Santo Agostinho, lá no Novo Leblon, na Barra. E a Ana é da Fraternidade Secular Agostiniana, não é isso, Ana? isso, Fala um pouquinho rapidamente para o pessoal tô conhecer. assim, o Rafael foi uma surpresa que o Santo Agostinho me deu mesmo. Nós nos conhecemos no colégio, a gente chegou para trabalhar, eu já trabalhava lá, já levo muitos anos trabalhando no colégio. E aí, conversando, a gente tem interesses em comum. Ele gosta muito de liturgia, eu gosto muito de liturgia, e eu tirava dúvidas, sempre fazia perguntas e tudo. E aí já tinha participado de algumas formações que ele fez. E aí realmente tivemos essa conexão. E além de colegas de trabalho, ficamos assim, irmãos mesmo de fé, amantes da doutrina. E aí eu sou sim, faço parte da ordem
da Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta, que é como é chamado hoje, antigamente se chamava, né, de Ordem Terceira. Ordem Terceira, né? Exatamente. Mas é a parte leiga mesmo da ordem, e os agostinianos chamam de Fraternidade Secular. Tem tanto na Entendi. Barra quanto no Leblon, tem também. Sim, sim. E a Ana, gente, a Ana foi a grande incentivadora do nosso perfil Católico Estuda, dessa live hoje, inclusive, né? Surgiu um pouco assim, vou contar, Ana, rapidamente, enquanto o pessoal está entrando, Isso. né? Com a eleição do novo Papa, né, nosso já querido e amado Papa Leão XIV, né, eu partilhei com a Ana que eu gostaria de montar um grupo de estudo católico, né, de estudos católicos de formação, e partir talvez da ideia de fazermos um grupo de estudo das catequeses do novo Papa, né, visto que o novo Papa é agostiniano, né, ficamos muito felizes no colégio, né, pelo Muito Papa felizes, muito ser felizes. agostiniano. E eu dizia para Ana, né, Ana, eu acho que nós vamos ter aí grandes catequeses, profundas catequeses, pela espiritualidade que é latente no Santo Padre agostiniana, uma espiritualidade agostiniana muito forte. Ele mesmo, perdão, ele mesmo disse isso, ele deixou claro, né? Ele fez questão de deixar claro, assim que ele aparece ali na lógia, né? No balcão, na primeira vez ele fala: Eu sou filho de Santo Agostinho, eu sou um agostiniano. E aí eu tive esse insight naquele mesmo momento, e aquilo eu fiquei maturando de um dia para o outro. E no dia seguinte eu pensei, falei assim, gente, vão vir catequeses, vão vir reflexões do Santo Padre muito profundas. Como é próprio dos agostinianos, como era próprio Sim, de Santo Agostinho, sim. né? E eu vim pensando agora do colégio, eu cheguei do colégio ainda há pouco, gente, tive uma entrevista na rua, tudo acontece em dia para a gente começar, Sim. né? Tudo acontece, né? Tudo E acontece. tudo acontece, tudo acontece. Hoje uma amiga minha falou assim, eu vou à missa agora meio-dia na catedral, ou vou à missa na catedral em algum horário, não lembro se era meio-dia, para interceder pela live. Eu falei, muito obrigado, é isso Faça mesmo, aí, a gente por precisa favor. muito, precisamos. E aí eu Precisamos. vim pensando, né, como essa espiritualidade agostiniana, ela me conquistou muito, né? Eu fui trabalhar no Santo Agostinho, a Ana sabe Eu disso, sou né? testemunha. Eu sou E quando testemunha. eu cheguei lá, eu deixei bem claro, gente, eu não conheço muito de Santo Agostinho, porque eu sempre gostei muito de Tomás de Aquino. Veio Eu sempre vendendo estudei, essa. Veio eu fui vendendo essa. vendendo essa. Eu falei, gente, eu sempre gostei muito de Tomás de Aquino, né? Eu fui seminarista, estudei no seminário durante quase 8 anos, Tomás de Aquino na veia, né? E então tinha muito essa coisa de Tomás de Aquino. Mas eu me apaixonei pela espiritualidade agostiniana, porque é uma espiritualidade muito profunda, né? Que conjuga esse fé e razão muito bem, né? Não é à toa que o lema da nossa página é isso, né? Intelligo ut credam, né? Eu entendo para crer, né? Eu vou inteligir para poder crer. E a gente partiu disso. E aí, vamos fazer um grupo de estudos. Eu pensei num Meet, eu pensei num Zoom, e a Ana falou assim: não, vamos para o Instagram. Vamos Instagram. para o Instagram, e depois a gente vê como é que a gente faz, depois a gente fecha um grupo, depois. É Vamos isso. primeiro lançar a semente. É isso. E Porque aí eu pensei, né, Ana, que o Papa, eu acho que esse chamado do Papa agora é o momento da gente, né, redescobrir a beleza da Igreja Católica através das formações, não é isso? sem dúvida é. Sem dúvida é. E eu acredito de verdade que nós temos que usar a rede social para o bem. A gente já tem muita gente que usa as coisas para o mal e transforma coisas boas em coisas ruins que não precisam ser, né? A gente pode usar tudo isso aqui para o bem e vamos Sim, fazer. Vamos usar exatamente. e É, vamos é, fazer. é muito importante. Bom, são 9h04. Será que a gente pode começar já? Acho que O sim, pessoal né? já entrou aí, tem uma galerinha Sim. entrando. Gente, vai mandando essa live aí pro pessoal aí que vocês conhecem, nos grupos, né? Acho que vocês conseguem mandar o link. Como eu falei no início, vou falar novamente, nós temos um imprevisto lá na página, que a página foi bloqueada para live, né? Nós vamos buscar corrigir isso, mas infelizmente não conseguimos fazer Para a agora. nossa live para agora, né? Mas então acho que a gente pode começar, não é isso? Ana? Sim. Vamos rezar para a gente.
Vamos. Começar rezando, né? Dá uma boa noite, pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos, né? Muito feliz de estar aqui com vocês, com a Ana, e vamos rezar para a gente começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas palavras e as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão O pão nosso nosso de cada cada dia dia nos nos dai. dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Agostinho, Rogai rogai por por nós. nós. Santa Teresa d'Ávila, Rogai rogai por por nós. nós. São Miguel, rogai Por por nós. nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, já Muito bem, tendo muito feito bem. as boas-vindas, queremos saber, Rafael, quem foi esse homem que escreveu essa primeira encíclica social da história? Quem foi o Papa Leão XIII, um Papa Quem foi esse grande homem, né? Ana, na verdade, né, a ideia de falarmos sobre Leão XIII hoje, ela vem por conta do nome do Papa, né? Quando ele sai ali no balcão, abemos Papa, né? Qui sibi imposto nomen, né? Não lembro como é que é mais ou menos o latim, mas o cardeal fala Leão XIV. Aí todo mundo ficou, Oi? né? Eu dei um pulo porque depois eu conto isso, porque eu gosto muito de Leão XIII, É né? porque E eu era dei um muito presente para você, para a gente para foi mim assim, muito aonde, presente. né? Para mim muito por conta da renovação carismática, da Beata Helena Guerra, que daqui a pouco a gente vai Quer falar um pouquinho sobre isso. saber tudo E isso. aí eu dei um pulo, né? Mas as pessoas ficaram, por que Leão XIV? Né? Por que esse nome, né? E aí eu de imediato eu falei, gente, provavelmente ele está homenageando, ele quer dar um recado, né, sobre Leão XIII, né? Que foi o último leão, né? Dos Sim, 13, ele sim. foi o último. E aí no dia seguinte, se eu não me engano, ele respondeu essa questão, no dia seguinte ou 2 dias depois, ele respondeu essa questão dizendo que ele queria fazer uma homenagem, né, ao seu antecessor Leão XIII, e principalmente por conta da Rerum Novarum, né, que é uma encíclica muito importante do papado, de Leão XIII. Então, gente, é um pouco isso que a gente está fazendo aqui hoje. Conhecer um pouquinho Leão XIII para poder entender por que, que o nosso atual Papa, né, nosso querido Papa, fez essa escolha. Né? Leão XIII foi um Papa que viveu na transição de 2 séculos. Tá? Na transição do século XIX, ele nasceu em 1810, né? Foi eleito Papa em 1878, ele era italiano, tinha uma formação muito sólida, né? Diplomata, ele foi núncio, né? Para quem não sabe, gente, o núncio, ele é o diplomata do Vaticano, é aquele que representa a Santa Sé, o Estado do Vaticano, junto aos países. É como um embaixador, né? Só que na igreja a gente não diz embaixador, a gente fala núncio. Ele foi núncio na Bélgica, depois muito conhecido, né, pelo seu equilíbrio, pela sua doutrina, né, pela firmeza da sua doutrina e principalmente pelo diálogo com o mundo moderno. Então ele é eleito Papa em 1878, né, um homem muito estudioso, tomista, diga-se de passagem, não era agostiniano, embora teve uma relação próxima aí, porque é Leão XIII que canoniza, por exemplo, Santa Rita de Cássia, né? Então tem uma proximidade, canonizou também uma outra, beatificou, se eu não me engano, uma outra beata agostiniana, mas ele tinha essa coisa do estudo, da diplomacia muito forte, né? Ele trazia isso de uma maneira muito forte. E acreditava muito forte também, gente, na unidade entre fé e razão. Eu falo muito isso para as pessoas que estudam, Ana, estudam teologia, se aprofundam. Há pouco eu conversava com um sacerdote amigo meu, né, também muito estudioso, e eu dizia, por vezes, as pessoas que se aprofundam muito na doutrina, né, na teologia, tendem a afastar-se, né, da vida espiritual.
tendem a se afastar da mística, tendem a se afastar do mistério. O mistério que o Papa, inclusive, falava ontem para as igrejas orientais. Como precisamos resgatar esse mistério nas nossas liturgias, né? E aí eu penso muito nisso, porque é importante que a gente se aprofunde na doutrina, que a gente use a nossa razão que nos é dada por Deus, essa inteligência que nos é dada por Deus é muito importante, mas é muito importante que a gente aceda à fé, né? Como João Paulo II muito bem disse no documento Fides et Ratio, né? Fé e razão, duas asas, né? Mas há um momento que a razão se inclina e a fé continua, Claro. né? Então isso já era muito forte em Leão XIII, né? E isso faz dele um Papa tão atual, né? Mesmo Sim, um exatamente. século depois, um Papa tão atual. Sim, nós vivemos num mundo hoje, né, Ana? Um mundo marcado fortemente pelo ateísmo, fortemente marcado pelo relativismo, né? Então esse Papa Leão XIII, ele é muito atual e eu acredito que seja essa a grande ideia de Leão XIV. Como um homem também muito estudioso, que eu andei pesquisando sobre a vida dele, mas um homem também muito espiritual, místico, não poderia deixar de ser um filho de Santo Agostinho, Sim, né? Então, eu acho que isso vai marcar muito o pontificado dele. sim. Voltando especificamente essa questão do Leão XIII, você acha que ele já tinha esse perfil intelectual antes mesmo do papado? Com certeza, né? O fato dele ter sido núncio apostólico, Sim, né? Estudou na escola de diplomacia, né? O fato dele ser muito interessado pelos estudos de São Tomás de Aquino, na filosofia, né? Então, ele já era um homem para o seu tempo. Eu sempre digo isso, né? Deus escolhe um papa para cada tempo. É o papa que a igreja precisa. que bonito isso. Que É bonito. muito bonito. E é interessante, né, que há pouco tempo saiu aí uma entrevista do cardeal, né, do antigo cardeal, agora Papa, e ele dizia exatamente isso. Nós precisamos crer que o Papa ele nos é dado pelo Espírito Santo. A gente sabe que são homens que escolhem, Sim, mas Deus dá um Papa a cada período histórico, né? Deus dá um Papa especial para a igreja para aquele período. E aquele período que ele viveu foi um ano, um período, né, que é, ele que precisava de um Papa desse, é. intelectual, mas espiritual, místico, preocupado com várias questões que a gente vai falar ainda. Não sai não, gente. Não sai não, fica aqui com a gente, que tem muita coisa boa ainda. E por aí ele chegou, então, provavelmente por aí ele chegou, né, ao papado. Por aí ele chegou. Exatamente, por aí. E ele chega, né, Ana, num momento histórico muito delicado, né? São várias situações que estão acontecendo no mundo naquele momento, e inclusive atingindo a igreja, né? A unificação da Itália, a igreja perde os estados pontifícios, né? O Papa se vê ali confinado no Vaticano, né? Que isso é um tema para outro momento, né? A, Sim, a, a criação do Estado do Vaticano, gente. Há pouco tempo eu conversava com um amigo meu historiador e falava isso. Gente, a gente não aprende isso na faculdade de História. Um doutor em História, hein? Doutor em História. A gente não aprende isso. Parece que a criação do Estado do Vaticano foi uma coisa pacífica. Não, não foi. A igreja foi obrigada, né? Tanto que o Papa se declara prisioneiro dentro do Vaticano e aí sim cria um Estado para o Papa ter um pouco de liberdade, digamos assim, né? De sim. autonomia, melhor dizendo. Então é um momento turbulento. Pós-revolução industrial, o mundo está efervescendo um monte de situações. Interessante que o Papa Leão XIV fala sobre isso agora, Isso. sobre esse novo momento, né? Essa questão da inteligência artificial, das máquinas que estão substituindo as pessoas hoje, né? Então, ele está falando também sobre isso. Isso também é um indício de que Leão XIV vai seguir esse caminho também, né? Então, a Revolução Industrial, o inchaço das cidades, né? Eu não sou historiador, mas quando a gente estuda um pouquinho história nesse período, o que acontece? As pessoas saem do campo em massa e vêm para a cidade em massa para trabalhar, né? Sim. Imagina o caos, né, da Europa, imagina o caos, É. né? Século XIX,
né? 1800 alguma coisa, que eu não sou historiador, sou péssima de data, gente. Você E um, imagina as cidades desse tamaninho é, recebendo um mundo de gente para trabalhar. Uma loucura, né? e um caos motivado pelo desespero, né? Um caos motivado por Pela medo, fome, pela pelo fome. medo, pela pobreza. E essas pessoas vêm e elas se submetem, né, Ana? A gente sabe, né, que o capitalismo selvagem, né, que Leão 13 vai criticar muito na Hero Novarum, ele se aproveita disso. Ele vai se É, sim, aproveitar. Se tem desemprego, sim. vai ter, né, gente para trabalhar em qualquer situação. Então, antes da gente entrar na Hero Novaro, quer dizer, a gente já viu bastante como era o mundo daquela época. Acho que a gente, de alguma forma, já nomeou um pouco os desafios que o então Papa Leão XIII ia ter que enfrentar naquele Sim. mundo, né? E ele tinha esses desafios claros, Uhum. né, diante dele. E era um mundo, então, digamos que em transição. Exatamente. O mundo em transição, essas mudanças todas, um caos, né? Eu acho que a Europa viveu um caos nesse momento. E aí ele se preocupa muito, e Leão 13 vai olhar muito para a pessoa humana, para a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque as pessoas se submetem a tudo, inclusive longas jornadas de trabalho, Sim. né? Não é a gente lê sobre isso, né? Escuta historiadores falando que pessoas chegavam a trabalhar 20 horas por dia. Que loucura, né? Em crianças, inclusive, mulheres grávidas, mulheres que tinham seus filhos nas próprias fábricas. Não saíam nem para dar à luz, né? Então, Leão 13 olha isso tudo, percebe esse caldeirão, que isso começa a explodir em situações de greve, depois em situações de revoltas, muito também, né, com o avanço da teoria marxista, né, do socialismo. Porque aí vem a teoria marxista que para atear fogo nesse caldeirão. É isso. Então, pronto, você já colocou aí os pés num que, sem dúvida, a gente não vai escapar desse, que acho que é um dos temas principais, né? Falando Sim. dos escritos do Papa Leão XIII, até a gente chegar especificamente aí no combate a essa situação de exploração, na preservação da dignidade humana com a Rerum Novarum. Vamos falar um pouco desse Papa que escreveu muito, né? Leão Ele escreve muito. As pessoas falam sempre de Hero Novarum quando pensam em Leão 13, mas Leão XIII. 13 escreveu muito, muito. Se eu não me engano, mais de 80 documentos, tá? Caramba. Mais de 80 documentos. Mas ele começa a se preocupar com essa questão da Revolução Industrial, com o inchaço, as longas jornadas de trabalho, a dignidade humana, mas ele começa a se preocupar também que a teoria marxista, né, ela traz muito forte o ateísmo. E a teoria marxista invade, né? Eu não sei se eu posso falar ainda de sindicatos, eu não sou historiador, eu não sei se eu posso falar sobre isso naquela época, mas grupos, né? Corporações, Sim, invade muito ali. E essa sim, teoria marxista, juntamente com o ateísmo, juntamente com o abandono, né, das coisas espirituais, né, das coisas transcendentes, como a gente chama, né, a questão imanente, né, do marxismo, ou sim. seja, tudo aqui e agora, a gente resolve aqui e agora, né, é na história, né, por isso que é histórico-crítico, né, porque aqui na história a gente resolve, não tem transcendência, não tem vida depois, não tem esperança para depois, tem que resolver aqui, tem que estabelecer aqui. Né? E Leão 13 se preocupa muito com isso, com o ateísmo que está invadindo ali, permeando esses grupos de trabalhadores que estão explorados, que estão infelizes, que estão ganhando pouco. E cadê Deus nisso tudo? É. Né? Cadê Deus nisso tudo? Cadê a igreja nisso tudo? Então, eu acho que, Ana, a grande coisa interessante de Leão 13 é porque ele percebe tudo isso e antes dele, não é que a igreja não tenha falado sobre doutrina social, tá, Ana? Isso é muito interessante a gente falar. Muitos santos falaram de questões sociais, muitos santos falaram de dignidade humana, muitos papas anteriores a ele. Mas Leão XIII é o primeiro a sistematizar um documento e Perfeito. dizer, olha, atenção, atenção.
E o interessante, Ana, que as pessoas às vezes podem falar: ah, Leão XIII defendia o capitalismo, então, Rafael, ele criticava o marxismo. Não, não. Ele tinha como se uma terceira via. Olha, não é nem o capitalismo selvagem, mas também a teoria marxista também não é a solução. Porque a teoria Uma marxista terceira- ele vai criticar lá na Rerum Novarum, né, a luta de classes, a não ter propriedade privada, tudo isso ele vai criticar lá. Aliás, gente, vale a pena ler a Rerum Novarum. Se você não leu ainda, vale a pena se dedicar. Não é grande, é um documento pequeno. Como dizia um professor amigo meu, uma viagem daqui até Alcântara você consegue ler. Como dizia um A professor gente amigo meu. vamos deixar o link para o site do Vai Isso, com a tradução? A gente vai deixar vamos no colocar aqui perfil depois o link depois. para o pessoal poder ler. E aí, então, ele vai navegando por isso, ele fala: olha, a terceira via, Ana, é a dignidade da pessoa humana. É a conservação da dignidade da pessoa humana. Que lindo Que isso. é algo que eu acho que, assim, Que foi lindo. tão forte para a igreja que isso vai aparecer depois em João Paulo II, isso vai aparecer em Bento XVI, isso vai aparecer em Francisco, Que né? lindo. Os documentos da igreja, no catecismo da Igreja Católica, né? Porque realmente o homem tem essa dignidade que lhe é própria, que foi dada por Deus, né? Deus nos deu essa dignidade quando ele cria, faz toda a criação, faz isso, faz aquilo, mas quando ele vai fazer o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos. Por isso temos essa dignidade que não pode ser perdida. Então, eu acho que Leão XIII, ele foi um mestre em ler os sinais. Ele foi um Sim. mestre em ler os sinais e trouxe isso para a igreja de uma maneira muito bonita e muito corajosa para o seu tempo. Eu posso Muito dizer assim. corajosa. Muito corajosa e sem tomar partido, né? Sem tomar Exatamente, partido exatamente. ideológico, realmente focando, botando as coisas nos seus lugares, né? Uhum, exatamente isso aí. E ele resgata, né, através desses documentos, ele vai resgatar muita coisa importante, né? Ele escreve sobre o papel da razão, como eu falei, da filosofia, do matrimônio, da educação e, claro, esse papel social da igreja, né? O incentivo a Tomás de Aquino, como eu falei, né, Ó, através da encíclica. começou. Começou, Tem que puxar a sardinha para Tomás de começou, Aquino, tem que puxar. gente. Me ajuda. Eu tenho que puxar a sardinha, embora tenha uns agostinianos que eu já vi que estão aqui na live. É Depois os isso. agostinianos Ajuda, vão me pessoal, me pegar. ajuda. Não, mas a nossa página Católico Estuda, gente, ela tem Santo Agostinho como nosso patrão, porque eu acho que esse homem nos ensina muito, né? E tem muito para a gente aprender de Agostinho. Então, através da encíclica, por exemplo, aqui, eu estou vendo a Aeterni Patris, né? Que ele vai falar sobre o estudo, a volta ao estudo de Tomás de Aquino, né? Para quem não sabe, Tomás de Aquino é um grande teólogo da igreja, doutor da igreja, né? Um teólogo medieval e que talvez seja os dois maiores teólogos da igreja, né? Tá bom. Agostinho e Tomás de Aquino. Ele resgata isso. Primeiro um parênteses. Claramente Santo Agostinho está roubando seu coração. Claramente está roubando Tá seu sim. coração. Eu tenho que Mas botar uma imagem dele aqui. Eu vou botar uma imagem dele aqui. quando você chegou para trabalhar no colégio, eu acho que você não imaginava a Não, trajetória que, não, né? não mesmo. Não, Não mesmo. você já tinha dado esse ciclo como Já, concluído na sua vida já. e de repente ainda É, tinha tudo isso, né? exatamente. Tudo bem, fecha Até parênteses. Antes livro de das... Agostinho, depois que eu saí do seminário, eu vendia. Eu vou falar. Eu vou contar. Eu falei, não vou ler mais Agostinho, não, vou Ele vender. Os vendeu, gente. comentários, eu vendi, eu confesso, eu confesso. Tinha muito livro aqui em casa, tinha que ter. Eu falei, vou vender, porque. Mas Né? Mas calma, assim, Agostinho me conquista, né? Me conquistou e hoje eu trabalho nas duas escolas agostinianas, né? sim, Então, sim. assim, eu tô cada dia mergulhando, né? Quero aproveitar para agradecer a Rosana, né? Nossa grande parceira de trabalho lá da Barra, né? Do Santo Agostinho do Novo Leblon, da Barra, Sim. que me ajudou muito, né? Através
dos papos, através das orações, através dos textos. Então, realmente, Agostinho Então, conquistou meu coração. Fecha parênteses fecha aí. parênteses. Tá, mas antes da gente avançar em outras características e até devoções mesmo que o Papa Leão XIII trouxe e que eu Uhum, queria te perguntar um pouco, sim. vamos só falar um pouquinho desse nome, né, para nós que estamos chegando aí no mundo do latim, Rerum Novarum, né? Ah, Vai, sim, fala sim. aí um pouquinho. Antes de falar sobre a Rerum Novarum, porque ele, na verdade na Rerum Novarum ele está criticando as coisas novas, né? No latim rerum vem de res, né? Res relis, que é coisa, né? Relis mortais, né? Eles, Daí vem também relis, né? sim, Então res é coisa. Então Rerum Novarum das coisas novas. Ele está criticando as coisas novas, né? Que estão efervescendo no mundo. É, eu escutava esses dias o padre Paulo Ricardo dizer, para quem eu não sou grande estudioso de latim, conheço um pouquinho, e ele dizia: olha, para quem entende bem latim, na verdade a Rerum Novarum significa revolução. Ele está criticando a revolução, né? Porque coisas novas, né, são importantes, são boas, mas ele está criticando exatamente essas coisas novas que estão pululando aí na sociedade e que estão poluindo a sociedade, né? Porque o Papa Leão XIII, ele também é o Papa da modernidade. Sabia, Ana, que Leão XIII foi o primeiro Papa a ser filmado? mentira, não sabia. É, Que legal. Leão XIII, sim, tem imagens dele, inclusive, no YouTube. Se você colocar lá imagens de Leão XIII, vai aparecer, claro, né? Corajoso, né? Aquelas imagens bem antigas, né? Sim, Ele já bem velhinho, ele estava já bem velhinho, né? Ele saudando, ele sentando, né? Foi um papado longo também, então ele morre bem velhinho, ele deixa o papado bem velhinho. E ele também foi esse papa da modernidade. Mas ele está criticando, então, a Rerum Novarum, esse é. documento, ele está criticando as coisas novas, mas sobre a revolução que está acontecendo no mundo. A Rerum Novarum, então, em 1891. Aliás, Ana, eu descobri isso hoje. Hoje. Gente, a Rerum Novarum, ela foi assinada por Leão XIII no dia de hoje, Rafael, dia quando 15 eu de não maio. podia acreditar. Verdade. É, quando eu vi, eu não podia É, acreditar. Quis nosso Senhor Jesus exatamente. Cristo Gente, que essa nada, live fosse nesse nada na dia. igreja é coincidência, tudo é Não. providência, né? E ele então publica em 1891, dia 15 de maio, ele assina, né? E pela primeira vez a igreja se posiciona, né, sobre a questão operária, sobre o trabalho, sobre os direitos, sobre o papel do Estado, sobre a propriedade privada, sobre família, né? Gente, é um documento muito bonito e condena, como eu falei anteriormente, tanto o socialismo radical, mas também condena o capitalismo selvagem. Ele fala: olha, o socialismo radical não é a resposta para isso aí. Eu estava lendo na Rerum Novarum, inclusive, ele fala sobre as greves, né? Que as pessoas tinham, as greves eram talvez violentas, até mais violentas do que são hoje. Ele diz: olha, para não ter a greve, não adianta criticar a greve. Tem que sanar o mal pela raiz. Para não ter greve, tem que ter dignidade de trabalho, tem que ter salário justo, tem que ter horas, né? Então, até sobre isso ele vai falar. Coisas que atingem a nossa sociedade, os trabalhadores até hoje, Até hoje. né? Até hoje. É bonito. Quando eu estava me preparando aqui para esse nosso encontro e à medida de tudo que a gente tinha conversado, o que mais me tocou em tudo isso foi justamente essa presença que ele tem, esse cuidado, como você já nos falou, da dignidade humana, né? E Sim. como a gente perde facilmente esse cuidado, essa responsabilidade com o outro, como facilmente a gente se descuida do outro, né? A Como gente se que descuida facilmente da gente, né, Ana? é isso? A gente se descuida facilmente, né, da gente, né? Perfeito, Então, perfeito. a gente vive hoje numa sociedade que o ser humano, né, passou a ser mais uma coisa, né? Passou a ser mais um
um sujeito, passou a ser mais né, uma coisa, né, que a gente esbarra por aí, né? E a igreja, o papel da igreja é fundamental, Sim, gente. o O papel da papel da igreja, igreja é que vem fundamental das na virtudes é humanidade, fundamental. porque a E gente falar isso. precisa entender isso, da dignidade humana, a dignidade da pessoa. Não, não há nada mais, não há circunstância nenhuma que coloque em xeque a dignidade humana, a vida humana. Fica aí uma dica para a gente pensar outras coisas depois. Não há circunstância nenhuma, nenhuma. Só um parênteses, preciso falar isso, né? Tem um filme muito bonito de São Vicente de Paulo, Hum, Monsenhor Vincent, né? E alguém sugere a ele que aquelas crianças, né, da Revolução, né, que estavam crianças da Revolução lá na França, naquele momento, a Revolução Francesa, se eu não me engano, que aquelas crianças, era melhor que elas morressem do que elas mendigassem, do que elas vivessem, né, naquela miséria toda. E o autor do filme, não sei se essa frase realmente é de São Vicente de Paulo, ou se ele criou essa frase, o autor é muito feliz quando São Vicente, né, o ator diz assim, a única vez que Deus quis que alguém morresse, ele mandou o filho dele no lugar. que lindo. Então, a única vez que Deus quis que alguém morresse, Que ele mandou o seu próprio filho. lindo. Né? Então, não há circunstância nenhuma que esteja acima da vida humana. Sim. Não há. Ponto. Isso é pano para manga, né? É. Mas é isso. Ele é o primeiro sistematizador da doutrina social da igreja e, como eu falei, né? Outros papas vão falar sobre isso. Eu queria, Ana, só ler um pedacinho da Rerum Novarum, Claro, para a gente não dizer que a gente não leu, né? claro. Ele diz assim, ele começa assim, ó, a sede das inovações que há muito tempo se apoderou da sociedade e as tem numa agitação febril, tarde ou cedo, né? Devia tarde ou cedo passar das regiões da política para a esfera vizinha da economia social. Gente, parece até que foi o Papa Francisco que escreveu isso. Parece que isso foi escrito agora, né? Economia social, né? Efetivamente, progresso incessante da indústria, os novos caminhos em que entraram as artes, a alteração das relações entre os operários e patrões, a influência da riqueza nas mãos do pequeno número ao lado da indigência da multidão. É fenomenal um Papa, né? O Papa no século XIX, começar um documento assim. A opinião, enfim, mais avantajada que os operários formam de si mesmos e a sua união mais compacta, né? Tudo isso sem falar da corrupção dos costumes, deu como resultado final um temível conflito, né? Então, É uma é encíclica muito atual. muito atual. A gente precisa muito voltar esse documento da Rerum Novarum, né? Precisa muito voltar. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Vamos pegar carona aqui nessa fala da Bia. Ó. Esquecemos que somos templos do Espírito Santo, que nós estávamos falando da dignidade humana e do cuidado que o Papa Leão XIII teve em calcar essa encíclica Rerum Novarum nisso, né? No É, cuidado do... E ele tinha isso, né? ele tinha essa espiritualidade forte, mas aí eu vou ter que. Você vai levantar a plaquinha para mim, por favor, mandando eu parar, porque senão eu vou ficar aqui falando. Eu Né? levanto. Eu levanto a plaquinha. Aparece, Ana, aparece uma mulher, né? Uma religiosa, uma freira, nada mais, ninguém menos do que Helena Guerra. Santa Helena Guerra, agora canonizada por Francisco, Santa Helena Guerra. E Helena Guerra é uma religiosa também italiana, da cidade de Lucca, na Itália, né, que tive a graça de ir lá na casa dela, no convento. Nossa, uma emoção Eu tão já te grande. falei que é da onde vem minha família, né? Você Mas já me falou isso, da nunca fui. cidade de Lucca, né? Sou tão Uhum. apaixonado pela aquela cidade, por Helena Guerra, que até o nome do meu gato é Lucca. Tão apaixonado que eu fiquei. E ela começa a perceber que todas essas transformações sociais que começam a abalar a igreja, obviamente, ela diz, olha,
a igreja só vai se manter de pé clamando o Espírito Santo, voltando-se para o Espírito Santo, voltando a devoção ao Espírito Santo, clamando o Espírito Santo. Tem que pedir, tem que botar o joelho no chão. E o Papa tem que fazer isso. Helena Guerra foi uma mulher assim, fenomenal. Uma mulher que aprendeu latim, gente, ouvindo as aulas de latim atrás da porta, porque mulheres não podiam estudar latim naquele momento, pelo menos naquela região, ou da sua família, não sei bem. E ela, atrás da porta, ela ouvia as aulas de latim do irmão dela e aprendeu latim atrás da porta. E ela, corajosamente, essa mulher, ela começa a enviar cartas ao Santo Padre. E ela não envia uma carta, não, ela envia várias. Agora eu não vou me lembrar exatamente quantas cartas, mas ela começa a mandar cartas para o Santo Padre, falando: Santo Padre, reavive o culto ao Espírito Santo na igreja. Reavive o culto ao Espírito Santo na igreja. Ela envia várias cartas. E aí, Leão XIII, então, vai escrever uma lindíssima carta, né, uma chamada encíclica Divinum Illud Munus, onde ele vai dedicar ao Espírito Santo. E nessa carta, né, nessa encíclica, melhor dizendo, duas situações muito importantes. Primeiro, ele vai, através dessa carta, né, depois dessa carta, ele vai incentivar a devoção ao Espírito Santo, ele vai oficializar a novena de Pentecostes como a novena oficial da Igreja Católica. Então, não sei se você sabe, decreto do Papa Leão XIII, que em todas as paróquias, igrejas, capelas, oratórios, se deve fazer a novena ao Espírito Santo, a novena de Pentecostes. Infelizmente, nossas paróquias, nossas comunidades, nem todas elas fazem hoje, né? Eu fui uma pessoa que briguei muito por isso na minha paróquia, né? Pela volta à novena de Pentecostes. Porque é um decreto do Santo Padre, porque é a única novena oficial da igreja. Quem sabe a gente faz no nosso perfil. Exatamente, isso aí. Vamos fazer sim, Vamos se Deus fazer. quiser. Vamos fazer. E o Espírito Santo vai nos ajudar a fazer uma live lá, né, primeiro. Né? Tem que ajudar o Instagram a Ele ajudar vai, a de gente, pouco né? em pouco, ele vai Ele resolvendo as coisas. vai resolvendo isso. E ele decreta que essa novena é a novena oficial. Porque a gente tem a novena de Santa Rita, novena da Desatadora, novena de... Gente, a novena de Santa Rita está rolando. Exatamente. São Padroeira novenas da Nova Matriz. devocionais. Exatamente. Nova Matriz de Santa Rita, lá na Barra da Tijuca. São novenas devocionais. A novena ao Espírito Santo, não. Ela é a novena oficial da Igreja Católica. Porque a igreja nasce de Pentecostes, né? A igreja pública nasce em Pentecostes. Então é como se ele dissesse: olha, para esse nascimento, vamos comemorar esse nascimento com uma novena preparatória. Então a gente precisa voltar a esse documento. E depois, Leão XIII, Ana, faz uma coisa muito interessante. Na passagem do século, né, na missa do dia 31, né, para o dia 1º de janeiro, na passagem do século, do século XIX para o século XX, ele consagra o século XX ao Espírito Santo. Isso é belíssimo. Ele consagra a igreja, o século, né, o tempo, o mundo ao Espírito Santo. Muitos historiadores e teólogos veem, né, o Vaticano II, a renovação carismática, o advento da renovação carismática, começa lá no Concílio Vaticano II, essa abertura da igreja, frutos dessa consagração de Leão XIII ao Espírito Santo. Ele consagra a igreja, o mundo, né, ao Espírito Santo, e aí a igreja tem o Concílio Vaticano II, né, que é um grande novo Pentecostes para a igreja, para os bispos, e depois a renovação carismática, que também vai ajudar muito. Muitos fiéis redescobrem a ação do Espírito Santo através desse movimento de renovação carismática. Falei que eu ia falar muito porque falou de Helena Guerra. Ainda vou trazer uma frase que me marcou muito da Beata, não, mas agora Santa Helena Guerra, mas é que a gente ficou com o costume. De que ela teria dito que o Espírito Santo é forte, mas eu imagino assim, ela botando o peso das palavras, que seria o grande esquecido da fé.
né? É, porque assim, né, Ana, a gente até fala isso, por exemplo, quando eu vou, né, catequese para as crianças, da Crisma, por exemplo, né, quando eu dou aula para os catequistas, né, na formação, o, o Espírito Santo é o grande esquecido mesmo. Por quê? Não que a igreja tenha abandonado o Espírito Não, Santo, não é isso. Mas por quê? O Pai, eu tenho uma imagem do Pai na minha cabeça. Embora a gente não tenha imagens de Deus Pai por aí, né? Mas eu tenho a sim, imagem do Pai. Geralmente é alguém mais velho, é um barbudo, sim, né? É alguém que diz ali e tal. sim, uma O, força na fi, criação, é, criador. o filho, né? O filho é Jesus Cristo, né? É a imagem do Pai, se revelou, fez-se homem. Então, facilmente a gente consegue perceber e entender quem é Jesus. Fazemos imagens, temos na nossa casa crucifixos e etc. Agora, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Né? Então, é essa pessoa da Trindade, né? Esse desconhecido, né? Mas que é fundamental que a gente se aproxime cada vez mais. Né? É muito importante. A gente estava conversando, né, me preparando para isso, dizendo que realmente, se a gente for parar para pensar, a gente não deveria nem sair de casa sem pedir o Espírito Santo, né? É. A gente não deveria. Dizem enfim, é, a, a, a sociedade tem esse jeito de ser, né? Pega as coisas de Deus e transforma em coisas ordinárias, esquecendo o verdadeiro autor. E a gente resumiu a presença de espírito. Quando alguém sai de uma situação difícil ou tem uma solução para um conflito de uma forma sadia e boa, diz assim, nossa, aí ela teve uma presença de espírito. Que E espírito, né? Foi esse. que é muito perfeito, quer dizer, é realmente que a gente Ou então quando a gente usa assim, fulano é tão carismático, né? é isso, é o próprio Espírito Santo. Só que aí a gente banalizou na nossa vida e isso é tão perfeito. Rosana está colocando aqui, né? O que vamos fazer de bom sem o Espírito É Santo? isso. O que vamos Exato. fazer de bom hoje, O que Espírito vamos Santo? fazer? Então, assim, é muito importante a gente voltar a isso, né? E aí eu volto àquela minha fala inicial. Não basta que a gente se aprofunde na doutrina, que a gente conheça a teologia, que a gente conheça a Bíblia, se a gente esvaziar tudo isso sem o Espírito Santo, Sim. sem a fé, sem a mística, Sim. né? Sem mergulhar, né? Então é muito importante, né? Gente, repito, a igreja nunca abandonou o Espírito Santo. Sim. Mas era preciso que um Papa escrevesse mais sobre o Espírito Santo, ajudar seus fiéis a entenderem um pouco mais, inclusive rezar ao Espírito Santo. Né? A igreja tem aquele canto muito bonito, né? O Veni Creator, né? Que se canta, por exemplo, na entrada do conclave. Né? Antes de entrar para o conclave, eles cantam o Veni Creator. Né? Veni Creator Spiritus. Né? Vem Espírito Criador. Ou seja, é o Espírito que cria tudo, é o Espírito que rege tudo. Mas ele não parou só no Espírito Santo, não, tá? Olha, Leão 13 era forte. Então, eu tô preocupada de derrubarem a live com 1 hora e a gente É, não vamos lá, vamos nesse lá. ponto, porque esse ponto é um ponto que também é muito Sim, importante, que é uma sim, outra devoção do Papa Leão XIII e que a gente exatamente. precisa entender. Vamos falar rapidamente, porque realmente a gente pode perder a live aí. Sim, há relatos que Leão 13 tem uma visão espiritual, uma visão que ele fica atônito, que ele vê demônios invadindo Roma, né, e a igreja, e São Miguel batalhando, e ele então compõe essa oração de São Miguel que a gente conhece, né, que muitas pessoas rezam São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ele pede para que a gente reze essa oração sempre depois da missa. Né? Há relatos, não há nada escrito, não há nada oficial, mas há relatos que Leão XIII teve essa visão desse combate espiritual. E eu acho que isso favoreceu também muito, né, os seus escritos, a sua espiritualidade. Né? Então, é um Papa que tem olhos espirituais e traz essa devoção de São Miguel. E é interessante, né, que a eleição de Leão XIV aconteceu no dia que São Miguel Arcanjo aparece no Monte Gargano. É Gargano que não Gagliano. né? Isso. Então, a eleição dele acontece no dia da aparição Olha, de São Miguel. Né? E ele escolhe Leão XIV em homenagem a Leão XIII.
o Papa que compôs a oração de São Miguel Arcanjo. Gente, na igreja nada é por um acaso. Não, nada é por acaso. Tudo é providência de Deus, né? E é muito interessante, Ana, eu quero encerrar daqui a pouco essa live, né, falando isso. Nós começamos, né, falando de um Papa razão, de um Papa filosofia, de um Papa Tomás de Aquino, de um Papa preocupado com questões sociais, e a gente termina no combate espiritual. A gente termina no espiritual. Então isso é muito interessante a gente observar como é bela a igreja, como foi belo o papado de Leão XIII, né? Queria destacar isso. Quando a gente se aproxima assim da história de Leão XIII, dos escritos e até mesmo dessas pequenas intimidades que Deus deixa vazar ao longo da história, como a devoção, porque isso nos aproxima, né? Quando a gente conhece tudo isso, a gente dá um calor no coração, né? Entende por que a escolha do nome, né? Acho que o atual Papa colocou realmente os seus pés em pegadas muito firmes, né? E é interessante, né, para a gente terminar, Ana, que a gente entenda que a igreja, ela é sim uma sociedade feita de homens, né? Mas ela, acima de tudo, é o corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo, né? Um cardeal disse isso antes do conclave, né? Nós somos o corpo de Cristo, nós somos uma instituição qualquer, não é uma empresa somente, né? É uma instituição que é corpo de Cristo e que está unida a Deus e que lembra muito daquela palavra de Jesus no Evangelho de São João, né? Sem mim nada podeis fazer. E a igreja está aí, né? De pé, há quase 2000 anos, né? Porque ela está unida a Cristo. Ela só pode ser de Cristo. Acho que é isso tudo, Ana. Que isso inspire as nossas orações ao longo dessa semana, que isso inspire a nossa meditação, que a gente escolha aí 2, 3 pontos para escrever no nosso caderninho espiritual e que nos traga, né, bons propósitos, né? Exatamente. Que essa live possa funcionar como um mini momentinho de retiro, ou os agostinhos chamam de um oásis ao longo da correria da semana, e que a gente tire dela 2, 3 pontos para que a gente fique voltando neles e assim ela possa realmente ser um degrau do nosso edifício espiritual, né? Ana, uma novidade, tá? Eu vou colocar à disposição um texto que vai ser uma espécie de resumo dessa live. Que legal! Tá? Então, lá na página Católico Estuda, amanhã eu vou publicar lá. Né? Quem quiser o texto, comenta, né? Eu quero. E eu vou mandar para você o documento, né? Um PDF. E então vou disponibilizar amanhã, principalmente para as pessoas que não puderam participar porque não sabiam que a live não ia ser lá. Que a gente trocou de lugar. Vamos responder quem perguntou, sim. A gente pretende deixar a live gravada, né, Rafa? Sim, claro, com certeza. Vamos deixar. Se o Instagram vai concordar com a vamos tentar, decisão. Né? Vamos tentar. E a Bia sugeriu aqui, eu já tinha pensado, vamos terminar com a oração de São Miguel. Vamos. Né? Nosso querido São Miguel. Então vamos rezar, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Glorioso São Miguel, rogai por nós. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Gente, muito obrigado. Ana, quero te agradecer muitíssimo. Nossa, foi um papo tão gostoso. Obrigado mesmo. Quantas pessoas embarcaram com a gente nessa jornada? Que legal. Que bom, né? Gente, agradeço a participação, né? Coloquem depois as suas dúvidas lá na página, né? A gente vai colocar lá uma caixinha de perguntas, né? A gente vai colocar o texto também. E vamos seguindo. Tem coisa boa ainda aí na página, tá? Não vou falar não, Ana. Vamos deixar na página, no perfil. É um direito que você tem. Não vou
falar não, vou deixar a surpresa, É um né? direito Vem que coisas, você vão tem. vir coisas boas para ir ainda aí na nosso canal, né, Católico Estuda, que vem com essa proposta da gente aprofundar, né? Hoje foi só assim, a gente fez essa live inaugural para dizer, olha, vamos embarcar Estamos aqui. nisso? A gente está aqui, né? E a gente vai fazer isso sim, com a graça de Deus e com a ajuda desse Papa maravilhoso que a gente está recebendo, que é o Papa Leão XIV. Amém? Amém. Vamos terminar, né? Senão a gente Muito fica. Senão, obrigada. senão a live vira vigília. Não, Senão a live vira vigília. muito obrigada. Olha, foi realmente uma alegria participar com você dessa live inaugural. Eu que agradeço o teu incentivo, o teu apoio, e eu acho que eu só estou aqui. A Érica está falando aqui, está dentro. Érica é uma grande incentivadora. Rafael tem que fazer, faz alguma coisa, né? Muitas pessoas esperavam isso. E a Ana foi esse empurrão Érica, que eu com precisava. certeza, ele não pode guardar só para ele. Tô É contigo. verdade. É verdade. Tá certo. Vamos Gente, um lá. beijão, uma boa noite a todos. Deus Boa noite, abençoe. E nós nos pessoal. vemos na Até próxima, tá bom, a gente? A gente vai se próxima. falando. Amém. Beijão. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.